Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Nas últimas semanas, para ser exato, os últimos 4 vídeos, falei só sobre locação. Muitas dúvidas, muitas perguntas e muitas dúvidas corriqueiras, infundadas, que o pessoal confunde referente a tempo, a prazo, a quando que o locador proprietário pode pedir o imóvel e vários. Dei muitas dicas também. Algumas das dicas eu vou até frisar aqui com muita determinação. Essas dicas, elas têm que ser lembradas pelo corretor, pela corretora que trabalha com administração de locação, pela imobiliária que trabalha, aquela imobiliária que não tem assessoria jurídica também. São coisas importantes que ajudam quando existe um sinistro no contrato, quando existe problema no contrato, quando a coisa não termina bem. O inquilino, o locatário, quando ele quer entrar no imóvel, ele é uma pessoa maravilhosa, fantástica, faz tudo o que você pede. Mas, depois que pega a chave, depois que se instala, a conduta muda um pouco. E principalmente, se ele quer sair antes de término de contrato, né? Mas, antes de continuar, eu vou pedir a você, corretor, corretora, para se inscrever no nosso canal Corretor Esclarecido, para compartilhar com os amigos muita informação, muita dica dada aqui e dar o seu like, porque nós precisamos aumentar a nossa audiência, a gente quer levar essa mensagem a mais pessoas. Não tenho aqui o intuito de vender nada, é simplesmente passar conhecimento pelo conhecimento, né? Eu quero que as pessoas que estejam à minha volta dividam também o conhecimento de cada uma comigo também. Dessa forma, eu tento elevar um pouco a média do conhecimento entre todos os corretores, porque eu também sou corretor, né? Há muitos anos. E desta forma, eu compartilho este canal Corretor Esclarecido com vocês. E vocês podem me ajudar a propagar esse canal. Agradeço a atenção. O meu WhatsApp eu vou colocar aqui embaixo para que você também entre em contato comigo, mandando dúvida, mandando sugestão sobre algum assunto que seja de seu interesse. Dicas dadas nos últimos 4 vídeos, eu posso resumir o seguinte: a forma da saída do locatário, descrever em cláusulas a formatação de como você vai receber as chaves, de quem vai fazer a vistoria com você, né? Isso é muito importante constar em cláusulas de contrato. Se você conseguir, junto ao seu cliente, proprietário, locador, a pintura do imóvel, para exigir a entrega da pintura também, né? Outra dica que eu dei, não usar o termo vistoria, o termo laudo, porque palavras que geram técnica, geram ser preenchido por técnico. Então, você, corretor, apesar de ser um técnico em transação imobiliária, eu
sempre ensino, sempre comento, usar a palavra relatório, porque na verdade, aquilo que a pessoa escreve em vistoria nada mais é do que um relatório. Porque na vistoria, compete a pessoa ver a parte elétrica, a parte hidráulica, o telhado, itens que cabe a um técnico. Como que você vai saber a bitola de uma fiação, a bitola de uma hidráulica, ou de uma peça sanitária, ou de uma ferragem, né? É muito técnico. E eu aconselho então a você, colega, corretor e corretora, a mudar esse termo, né? Termo de saída, ou vistoria de saída, ou ainda laudo de saída, para relatório de saída e relatório de entrada. Outras dicas foram dadas, mas hoje eu quero comentar com você uma coisa que principalmente proprietário e o corretor deixa passar, não explica para ele na hora. Muitos proprietários, locadores, aceitam o pedido do pretendente inquilino locatário a colocar a dispensa da multa a partir do 12º mês, por conta de ele precisar mudar, ou por conta de liberar simplesmente a multa, para ele não ficar preso à multa e ele ter liberdade de sair. Mas muitos proprietários acham que esse direito é recíproco. Ora, se eu deixo ele sair com 12 meses do imóvel, eu também posso pedir o imóvel com 12 meses sem pagar multa. Não é isso. A lei é uma lei federal, cogente. Ela é em defesa da parte mais fraca. É como se fosse o CDC, Código de Defesa do Consumidor, tá? Que vê sempre o lado mais fraco, que é o consumidor, a pessoa física. Apesar de pessoas jurídicas poder ser também consumidor, tá? Isso é outro direito. Nós estamos falando de direito imobiliário, especificamente sobre locação. E até alguns corretores também acham que, colocando que o locatário fica dispensado da multa proporcional de 3 aluguéis, também acha que se o proprietário quiser o imóvel de volta, pode. Não. Ah, mas eu fiz um contrato de 12 meses. Se for não residencial, tudo bem, porque o prazo mínimo para o contrato não residencial é 12 meses. Mas estamos falando agora sobre contrato de locação residencial, aonde existe em lei um prazo mínimo de 30 meses. Pode fazer de 12? Claro que pode, combinado entre as partes. Mas se o proprietário pensa em fazer 12 meses para ele sair após os 12 meses, o inquilino ou locatário só vai sair se quiser. O proprietário quer o imóvel de volta. Não. Infelizmente, não basta só a vontade do proprietário e do locatário, só do proprietário, ou a vontade do corretor. Não, foi feito um contrato, foi residencial, e foi colocado que entre as partes, após 12 meses, seria devolvido imóvel. Por quê?
porque o meu filho ia casar, ou porque eu quero fazer uma reforma, ou porque isso ou aquilo. Se o locatário, o inquilino, quiser continuar, de repente aquele serviço que ia durar 12 meses aumentou, ou porque ele ia terminar a faculdade, ou N outros motivos, ele faz um contrato de 12 meses, porque era de interesse também dele, do locador locatário, pumba. Mas o locatário gostou da cidade, ou o locatário quer continuar no imóvel, e ele continua no imóvel. Ah, mas é de 12 meses, mas é residencial. E aí é o que o pessoal chama, famoso, contrato de denúncia cheia, contrato de denúncia vazia. Pô, o que é denúncia cheia? O que é denúncia vazia? Muita gente se perde nesse item. Veja, gente, denúncia vazia cabe ao contrato de 30 meses, tá? Porque a lei dá o direito, isso eu teria que contar a história para trás e ele ia me estender demais aqui por conta de que como era antigamente. Então, o contrato de denúncia vazia é aquele que está expresso na lei, contrato de 30 meses. Eu, proprietário, olha, 30 meses, eu, inquilino, puxa, pelo menos 30 meses para ficar. Muito bem. No 29º mês, eu, proprietário, notifico o inquilino que não quero a prorrogação do contrato. Eu denuncio o contrato, eu denuncio que eu quero vazio meu imóvel. É a denúncia vazia. Denuncio o contrato para que o imóvel fique vago ao final do contrato. Essa é a denúncia vazia. E a denúncia cheia? A denúncia cheia é locação sem contrato, sem nada escrito. Denúncia cheia é o contrato alugado com menos de 30 meses. Quero o meu imóvel de volta, o proprietário diz ao inquilino, ao locatário. O nosso combinado é de 12 meses. Se o locatário tiver assistido por um advogado que conhece a legislação, a lei do inquilinato, ele fala para esse locatário, olha, pode ficar no imóvel o tempo que você quiser, porque o contrato não atendeu o prazo mínimo. O contrato isso passa a ser uma denúncia cheia. O proprietário denuncia o contrato que quer o imóvel, mas esse contrato não obedeceu à lei do inquilinato de prazo mínimo e vira então um contrato de denúncia cheia. Por quê? Porque o imóvel está cheio, o imóvel tem gente, o inquilino não saiu do imóvel. Não existe a característica de eu denunciar meu contrato ao final, conforme está na lei do inquilinato. Assim, eu aconselho, mesmo a pessoa que queira sair antes dos 12 meses, ou após os 12 meses, eu faço aqui sempre contrato de 30 meses. Por quê? Porque está na lei. Ah, mas eu quero imóvel antes. Proprietário, só quem decide isso, uma vez locado, é o inquilino, é o locatário. Corretor de imóveis, corretora de imóveis.
faz o contrato de 30 meses e, dando a liberação da multa, eu faço aqui, pela minha experiência, no 13º mês. Ah, por que eu faço no 13º mês? Lembre-se que o primeiro mês é a tua comissão. Então, já pensou? O proprietário recebe o primeiro aluguel, passa para a gente. Depois recebe 11 aluguéis e a pessoa sai. Eu costumo colocar 13º mês, 14º mês, ou pelo menos 15º mês. Por quê? Porque é a metade de 30 meses. Né? Ó, depois de 15 meses, você não paga multa. Por quê? Porque transcorreu 50% do contrato. Lembre-se que você ganha um salário. Desculpe. O primeiro aluguel, um aluguel. Esse um aluguel de comissão dividido em 30 meses é um percentual. Esse aluguel dividido em 11, porque o primeiro é teu, tem outro percentual. Dessa forma, o proprietário está levando desvantagem em pagar para nós, corretores, corretoras, esse primeiro aluguel. Dessa forma, eu recomendo a você sempre no contrato colocar o prazo que está na lei do inquilinato. Contratos residenciais, 30 meses. Contrato não residencial, 12 meses. Está dado o recado. Quando que o proprietário pode pedir o imóvel? Por falta de pagamento. Despejo por falta de pagamento. No término do contrato. Pela lei, não precisa nem avisar com 30 dias antes para desocupar o imóvel. Por precaução, nós aqui fazemos a notificação de findo o contrato, o proprietário quer o imóvel de volta. Tá? Quando o imóvel oferece risco de vida, risco estrutural. Quando ocorre desapropriação. E é somente nesses casos. Ah, mas o meu filho vai casar, eu sei que pode pedir para a família. Sim, depois que terminar o prazo contratado entre as partes. Ok? Não existe dúvida. Qualquer dúvida, me pergunte, me mande a sua dúvida pelo meu WhatsApp, que vai aparecer algumas vezes durante esse período do vídeo. Bem, esclarecido que a denúncia vazia, esclarecido que a denúncia cheia, esta multa, e algumas pessoas passam por cima disso, a multa foi objeto de muita discussão, de muita jurisprudência, e até se transformar em lei. Acho que foi em 2012 ou 2013, a multa sempre é proporcional ao tempo dentro do imóvel. Então, imaginemos assim, 30 meses. Então, eu tenho 3 aluguéis para 30 meses. Legal. Se eu já fiquei 10 meses no imóvel, qual é a minha multa? Minha multa é proporcional. Então, vai ser referente a 2/3.
porque 1/3 eu já cumpri. Se é 3 aluguéis para 30 meses, já fiquei 10, eu só vou pagar uma multa equivalente a 2 aluguéis. Fiquei 20 meses, faltam 10 para cumprir. O que eu vou pagar de multa? 1 aluguel, porque falta 1/3, falta 10 meses. Ok? O pessoal costuma fazer para contratos não residencial, ou seja, locação comercial, locação industrial, coloca lá 12 meses e a multa 3 meses. Veja a desproporcionalidade. No contrato de 30 meses, 3 aluguéis. Num contrato de 12 meses, 3 aluguéis. Por quê? Porque o contrato de não residencial, como a lei fala, e nós chamamos contrato comercial, contrato de locação industrial, por vício, por copiar e colar, coloca lá, contrato 12 meses, multa 3. O máximo é 3, né? O máximo é 3. Então, alguns colegas e alguns proprietários, não quero que coloque o contrato de locação mais de 5 anos. Por quê? Se o inquilino é bom, não tem problema. O inquilino bom, ele tem que ficar 5, 10, 15 anos, paga direito, paga religiosamente em dia, mantém o seu imóvel sempre em constante manutenção. Então, corretor, incentive o proprietário a fazer um contrato mais longo. 5 anos, o que acontece nos 5 anos? A partir de 5 anos, a pessoa que aluga adquire o direito, né, da renovatória. Desde que ele exerça esse direito, e como que é esse direito? E por incrível que pareça, tem que ser assim. Ele tem o inquilino que tem contrato mais de 5 anos, 6 meses antes de vencer o contrato, até 1 ano antes de vencer o contrato, ele tem que notificar o proprietário, ele tem que fazer a notificação de ação de renovatória, de renovar o contrato. Mas eu recomendo então aos inquilinos, aos corretores que estão ouvindo, corretoras e corretores, avisar o proprietário: olha, o inquilino está entrando com uma notificação judicial para renovação do contrato. Ele precisa fazer por esse meio, porque a lei diz assim. Ou vamos renovar o contrato antes de terminar os 5 anos, com 4 anos e meio, vamos renovar, porque é uma garantia para o inquilino. O inquilino investiu no imóvel, reformou ele inteiro, adaptou o imóvel ao comércio. Antigamente não tinha 2 banheiros, precisou fazer o 2º banheiro. Ele não tinha projeto de bombeiro, ele não tinha licença de funcionamento da prefeitura. Quer dizer, para aquele comércio ou aquela indústria se instalar, ele precisou adaptar o imóvel com autorização do proprietário, evidente. Então, veja você, corretor. Não tem problema. Mas acontece que está 5 anos sem aumentar. Corretor, corretora, por favor, não se esqueçam. E outro dia, por um absurdo, veio uma proprietária conversar comigo que tinha feito a locação direta porque viu que o inquilino era bom e não reformou o contrato com a administradora. Não, o inquilino é muito bom, não preciso mais da administradora. Acontece. Pagou 1 ano direitinho, pagou o 2º ano direitinho. Para que eu preciso da administradora se eu estou com um inquilino bom? E deixa. Passou os 5 anos, a pessoa exerceu o direito renovatório, fez um contrato novo.
Ah, mas está lá todo esse tempo, eu não renovei o valor da coisa por conta da pandemia. Colega corretor, colega corretora, na lei do inquilinato é permitido, tanto para o proprietário, tanto para o inquilino, locatário, a exercer o direito de uma nova avaliação do imóvel para locação. Pode ser feito judicialmente ou pode ser feito entre as partes, que eu recomendo. Só ir à justiça quando não se consegue o desejado, ou está longe do desejado. O imóvel está alugado por R$5.000, R$10.000. Vem, o contrato está na correção pelo IGPM ou pelo IPC, os dois índices mais utilizados, e o IGPM desse mês agora, por exemplo, dando em torno de 9%. Se é 10.000, vai para 10.900. Mas aquele imóvel no mercado hoje está pagando 13%. Corretor, corretora, proprietários, você tem direito a uma reavaliação do valor, tá? A cada 3 anos, a cada 36 meses. Só o proprietário? Não, o inquilino também. Vamos supor que alguma coisa ocorreu em volta, que houve a depreciação dos imóveis e dos aluguéis dos imóveis. Se eu pago 10.000 e está ocorrendo ou ocorreu uma obra que desviou aquele movimento em frente àquela avenida, então aquele valor de aluguel que justificava aquele trânsito na frente, aquela mobilidade mudou para uma nova avenida ou temporariamente fechado, o inquilino também pode pedir a revisional de aluguel para baixo. Veja, os direitos eles têm que ser proporcionais, medido entre as partes, tá? Tem que haver o bom senso. Se o inquilino é um bom pagador, proprietário, você precisa ter uma renovação de aluguel, você precisa ter uma nova avaliação porque também está fora, você tem sim esse direito. Não precisa esperar terminar o contrato de 5 anos, não precisa esperar terminar um contrato de 10 anos. A gente tem aqui o único cuidado no contrato de 10 anos, acima de 10 anos, inclusive 10 anos, você precisa também da assinatura da cônjuge ou do cônjuge, tá? A lei diz, acima de 10 anos, precisa ter a assinatura. Isso é um cuidado que o inquilino tem que pedir, ele tem que exigir, tá? Assim, termino o vídeo de hoje falando um pouco mais sobre locação, falando um pouco sobre os prazos de contrato, falando sobre denúncia cheia, denúncia vazia, e lembrando ao corretor, corretora, e evidentemente aos proprietários que estejam ouvindo, que existe o direito de renovatória, exercido a cada 5 anos ou mais de 5 anos, né? Mas para exercer esse direito, ele tem que estar em dia, ele tem que estar nos últimos 3 anos com a mesma atividade, né? Esse contrato estar registrado. Então veja,
o direito da renovatória, o direito da avaliação do valor da locação do imóvel a cada 3 anos, né? Então, passa isso para frente, se utilize disso junto aos seus clientes. Vou me estender, estou me estendendo. Muito obrigado a todos. Peço a você novamente, compartilhe o nosso vídeo, né? Dá um like nele e se associe ao corretor esclarecido. Muito obrigado.